Estamos celebrando hoje esta solenidade de Pentecostes, o dia que Jesus soprou sobre os apóstolos, enviando sobre eles e a sua igreja o Espírito Santo. Veja que na festa da Ascensão de Jesus, ele já de uma certa forma revelou a grandeza dessa comunhão perfeita de amor de um Deus que é três pessoas, né? O Antigo Testamento só conhecia Deus na qualidade de Senhor e Autor de todas as coisas, mas Jesus se revelou como sendo o Filho, a segunda pessoa, e depois revelou o Espírito Santo como sendo a terceira, e assim indicou essa comunhão perfeita de amor como a realização de um compromisso de Deus com a humanidade, gerando assim uma comunhão perfeita, onde através da graça do batismo nós somos inseridos e fazemos parte da família de Deus. Nessa realidade humana, essa família chama igreja. Na realidade divina, essa família chama reino dos céus. Então são palavras para identificar momentos diferentes, mas de uma mesma realidade, que é a constituição da família de Deus. E com isso então, naquela ocasião, Jesus convidou, a todos a ser discípulos e missionários, e indicou a missão da igreja como sendo ide a todos os lugares, a todos os povos, línguas e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-os discípulos meus. Então ali se constituiu então a missão da igreja. Mas a igreja, ela é constituída de todos aqueles que formam a família de Deus através da graça do batismo e do pertencer, o manter-se unido a essa família pela Eucaristia. Por isso que a celebração eucarística é uma espécie de refeição onde todos se unem no mesmo momento, integrados numa mesma realidade de amor, mas tendo como referência a pessoa de nosso Senhor Jesus. E o Espírito Santo então realiza toda essa união, toda essa realidade de amor. Hoje nós fazemos memorial do Espírito Santo, do Pentecostes, porque afinal de contas o Espírito Santo já foi enviado há mais de 2000 anos, e portanto não está sendo enviado hoje. Hoje é um memorial onde somos então elevados e resgatamos aquele momento precioso onde Jesus enviou o Espírito Santo, dando origem, então dando visibilidade à nossa igreja, fundamentada nessa comunhão, onde o Espírito Santo passou a ser então a unidade e a orientação dessa igreja ao longo da história, até chegar nos dias de hoje. Então hoje se faz um resgate desses tantos anos, mais de 2000, em que a igreja constituída na pessoa de Jesus, do Espírito Santo e do próprio Deus, vem sendo soprada, vem sendo conduzida ao longo da história, até nos dias de hoje, onde nós hoje fazemos essa presença, essa participação na família de Deus como igreja que somos. E portanto, hoje nós rezamos pedindo para que os dons do Espírito Santo, que conduziu e conduz a igreja ao longo da história, continue de fato capacitando as pessoas, os batizados, aqueles que receberam a graça da Eucaristia, para a missão. Então somos discípulos enquanto seguidores de Jesus, enquanto estamos aprendendo dele a ser santos como ele é santo, e também conduzido pelo próprio Espírito Santo, para que possamos realizar aquela missão que Jesus nos indicou no dia da sua ascensão. E com isso então os dons nada mais são do que instrumentos que nos qualificam, nos ajudam a realizar essa missão. Veja que há uma diferença entre dom, o Espírito Santo, e aptidão, que a gente não deve confundir. É uma capacidade que nós temos pelo aprendizado que adquirimos quando realizamos alguma coisa que se destaca até melhor do que as outras pessoas. Isso a gente chama de aptidão. Aptidão é aquilo que eu dediquei, aprendi, realizei e consigo fazer de uma forma bem feita. Isso não é dom, isso eu aprendi, isso é mérito meu. Agora, se transforma em dom quando se tem uma aptidão,
quando aquela aptidão, quando aquela capacidade passa a desenvolver atividade, serviço em prol da evangelização. Quando aquilo se transforma em meio para evangelizar e fazer com que as pessoas sejam cada vez mais unidas na mesma comunhão com Deus. Então, portanto, um dom, ele é sempre realizador de unidade. Um dom é sempre realizador de evangelização. Tornar presente a graça, o amor de Deus na vida da pessoa. Se isso não acontece, se aquilo que faço não gera essa unidade, não gera esse amor, não revela a presença de Deus no meu ato de fazer, isso não é dom. O dom ele precisa realizar, porque senão passa a ser mera aptidão. Né? Eu canto bonitinho, atrai um monte de pessoas, as pessoas me têm como ídolo, e assim a gente forma ali um grupinho de cantores, as pessoas me idolatram, gostam de mim e tal, mas cadê o dom nisso? O dom só seria se em vez do cantor aparecesse Deus, aparecesse Jesus. Né? Portanto, é uma capacidade que atrai as pessoas, mas uma realidade humana. A realidade divina é exatamente tudo o que nós conseguimos realizar por obra do Espírito Santo, que faz com que as pessoas tenham comunhão, né? Tenham relação com Deus. Tirou Deus, já não é mais dom. Né? Então veja que hoje nós estamos pedindo para que Deus nos dê, né, os 7 dons. Né? Veja que o número 7 identifica a ação de Deus e perfeição de Deus. Não é um número aleatório, ele é um indicador de uma realidade de perfeição. Assim como Deus fez todas as coisas e realizou tudo em 7 dias, indicando então que a obra de Deus se constitui da forma mais perfeita, que é o ato de Deus de realizar as coisas. E portanto, nós somos continuadores da missão de Jesus e temos então uma capacidade não nossa, não natural. Não é minha capacidade ter sabedoria, não é minha capacidade pessoal ter o entendimento, não é minha capacidade pessoal ter fortaleza ou ter a ciência. Na verdade, é atributo que Deus nos dá, capacitando para um serviço. Por isso nós rezamos para ter sabedoria. Né? E a sabedoria não é fruto de estudo. Né? Você pode ter estudado na melhor universidade do mundo, você pode completar 50 graduações diferentes. A única coisa que você vai conseguir com o seu diploma é ter mais informação. Né? Agora, o dom, né, a capacidade de poder realizar a obra de Deus, não está na informação em si mesma, mas sim no como Deus age na sua vida e faz com que você disponha toda a sua aptidão, toda a sua informação e canalize, né, num sentido de realização da obra de Deus. Então veja que a sabedoria, ela vem de Deus, ela não vem da informação. Porque a pessoa pode estudar muito e não ser sábia. E a pessoa pode não estudar nada, ser analfabeta, não fazer a menor noção do o que ocorre no mundo e ser mais sábia do que todo mundo. Porque ela tem a inspiração de Deus. E a sabedoria é inspiração de Deus. E não meramente conhecimento, como alguns dizem por aí, né, atribuindo para si, né, o fato de ter estudado um pouquinho mais, ou ter feito algum curso, ou ter estudado não sei aonde, mas que nas atitudes, na forma de agir, não revela sabedoria nenhuma. Né? Nenhuma. Então veja que curso acadêmico não torna ninguém sábio. Mas o que faz de uma pessoa sábia é a sua fé na comunhão com Deus e no atributo do dom do Espírito Santo que te capacita para a sabedoria. E a sabedoria precisa, claro, ela tem a sua continuidade, o seu desenvolvimento através de uma capacidade de comunhão com Deus. Né? Sem essa comunhão com Deus, você perde a fonte da sabedoria. E ela então exige de nós, né, um outro dom, que é o entendimento. O entendimento nada mais é do que a capacidade de entender as coisas de Deus, de enxergar as coisas de Deus. Né? Porque a informação pode me tornar cego para as coisas de Deus. Eu só consigo enxergar o que vejo. Mas quando Deus nos dá um dom pelo Espírito Santo do entendimento, a minha cabeça se abre e eu consigo ter uma capacidade visual que esses olhos normais não têm.
né? Por isso que há uma cura ali, uma cura de uma cegueira, onde passo a ver e com muita clareza aquilo que Deus quer que se realize na minha vida e o serviço que devo prestar às outras pessoas, no entendimento, no conhecimento, no saber e entender a própria palavra de Deus. Claro que o entendimento supõe que eu tenho uma outra capacidade de prestação de serviço, que é a ciência. A ciência, ela é fruto da sabedoria, que é fruto do entendimento, que gera então uma capacitação para que eu possa então exercer pela sabedoria, pelo entendimento, tendo recebido toda a comunicação de Deus e direcionar isso para quê? Para a vida. O objetivo da ciência no Espírito Santo é resguardar e salvar a vida. Veja que a missão da igreja é salvar vidas e, portanto, a ciência tem como missão e realização salvar vidas. Por isso que é uma ciência fundamentada num dom, não uma ciência fundamentada na informação. Porque se ela se fundamenta só na informação, a informação pode desvirtuar e, em vez de defender a vida, começar a defender a morte, né? Agora, quando se vem de Deus, essa ciência, capacidade de poder agir e, inspirado por Deus, encontrar o caminho que salva as pessoas, aí não se admite nenhum tipo de situação em que venha alguém a perder a vida, porque se alguém perde a vida por conta da ciência, a ciência fracassou e, portanto, não é dom de Deus. Dom de Deus é sempre salvação, sempre resguardo e segurança para a vida, tanto essa humana quanto a vida eterna. Agora veja, sabedoria, entendimento, ciência, esses três dons fundamentais que vêm fazendo com que a humanidade se organize, se estruture, consiga encontrar caminhos para proteger a vida. Ela é ameaçada. Veja que esses três dons são ameaçados constantemente, porque o inimigo, que é o demônio, não quer saber que as pessoas sejam sábias, porque o sábio se aproxima de Deus e se afasta do inimigo. Então, portanto, é perda para o inimigo. E, portanto, vai tentar de todas as formas desvirtuar, combater em nós esses três dons. Então, somos ameaçados na sabedoria, somos ameaçados no entendimento, fazendo com que as pessoas entendam errado a palavra de Deus, aí vem do inimigo, e principalmente fazendo uso da ciência que deveria salvar vida para outros propósitos, que não essa que é de Deus. Então veja que ela corre risco, ela é ameaçada. Então precisa ter um dom de proteção. Esse dom de proteção se chama fortaleza, né? Que é a garantia de que a sabedoria não vai ser abalada ou modificada pela realidade humana, que não venha a ser de uma certa forma desvirtuada do verdadeiro entendimento, que é as coisas de Deus e não as coisas do homem, e que venha de fato ser uma ciência utilitária a serviço da vida e não da morte. Por isso que precisa da fortaleza, que vem então nos proteger e nos dar essa capacidade de enfrentar o inimigo e não deixar que a sabedoria, o entendimento e a ciência venham ser modificada por conta da realidade humana, que no pecado pode fazer modificar todo o direcionamento desses dons, né, que vão ser perdidos porque deixam de ser dons, porque não vão mais prestar o serviço que é a evangelização. É isso que o inimigo quer, que não se evangelize mais. Então, portanto, tenta destruir os dons, e a fortaleza é de fato um meio para vencer essas dificuldades e conservar na integridade e na pureza esses dons primários, que é a sabedoria, entendimento e ciência. Então veja 4 dons importantes, e um outro associa e protege e faz com que eles se realizem de verdade, e o Espírito Santo vai soprando e realizando a obra de Deus. E depois tem os outros dons, que é fundamental importância, porque um dom completa o outro, né? A sabedoria sozinha não faria nada sem o entendimento. O entendimento e sabedoria não seria nada sem a ciência. A ciência, a sabedoria, entendimento não seria nada sem a proteção, que é a fortaleza. Depois, é claro, vem o conselho. O conselho é toda essa ação de todo o conjunto dos dons que nos orienta, que nos faz seguir Jesus, caminhando para a eternidade. Mas a eternidade no céu,
na eternidade junto de Deus e de todos os santos. E o conselho passa a ser então toda essa orientação divina, fruto do entendimento, fruto da sabedoria, fruto também da ciência, que vai então numa colaboração mútua produzir tudo o que nós necessitamos para poder seguir a nossa vida da melhor forma possível. Por isso o dom do conselho, né, que existe aí para poder ajudar as pessoas. E também o dom da piedade, né? A piedade está ligado ao temor de Deus, que nada mais é do que uma complementação, exata, uma complementação, onde mais um dom se torna serviço para auxiliar todos os outros, onde faz com que através do conselho, através da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela seja por vontade, não por dominação, mas por pura vontade, desejar e viver a sua fé. A piedade nada mais é do que o exercício de uma fé consciente, de uma fé abençoada, de uma fé purificada. Então veja que essa piedade nada mais é, não é dó, não é pena, estou com piedade, né? No sentido, estou com pena de alguém. Mas expressa a misericórdia, né? Que é exatamente essa ação de Deus que me eleva, que exalta a minha humildade, que me coloca numa realidade, né, de comunhão com Deus, graças à minha vontade, à minha interação e à permissão de Deus agir na minha vida. Por isso que é um dom, né? Cada vez que alguém se converte, é um dom de Deus agindo na pessoa. Não é ninguém se converte sozinha. É Deus agindo que faz a pessoa se converter, né? Por isso que a piedade supõe também oração. A gente reza pelas outras pessoas, a gente reza por aqueles que ainda não têm o entendimento, a gente reza por aquelas pessoas que estudaram tanto, né, dedicaram a vida tantos títulos adquiriram, mas não conseguiram alcançar a graça da sabedoria. Então elas precisam de uma ajudazinha, né? E essa ajuda vem de quem? De mim, um mero humilde que não estudou, analfabeto, não sei nem ler nem escrever, que rezo e a minha oração alcança aquele lá, o egoísta, o individualista, o soberbo, que acha que sabe tudo, que ignora tudo, que está tudo bem, ele que sabe tudo, mas na verdade, apesar dos seus estudos, é uma pessoa ignorante, né? Veja que ignorante não é simplesmente não saber ler e escrever. A ignorância revela a ausência da sabedoria na vida de uma pessoa. E ela pode ser totalmente estudada, ter feito curso em Harvard, lá nos Estados Unidos, e continua ignorante, porque não tem aquilo que é essencial para a vida de uma pessoa que realmente tem bom caráter, tem uma boa disposição para o serviço, que é a sabedoria. Faltou sabedoria, seu estudo não vale nada. Então veja que depois nós temos o temor de Deus. O temor de Deus é amor, né? A palavra temor nos soa meio estranha, porque dá a impressão de medo, né? Mas como ele veio lá da época do tempo de Jesus, e tem uma referência no Antigo Testamento, temor ele engloba não o medo, mas sim a necessidade de buscar a Deus, a necessidade de encontrar Deus e permanecer com Ele. E tudo isso, né, numa mesma comunhão com sabedoria, entendimento, ciência, fortaleza, conselho, piedade, tudo isso engloba numa mesma realidade, que é o amor. Por isso que a gente chama temor de Deus. É a capacidade que nós temos de realizar o mandamento que Jesus nos deixou. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então vamos pedir a Deus que nos dê essa graça dos 7 dons, entendendo a importância de cada um deles, né? Porque se você falar para uma pessoa sem religião lá fora e dizer para ela o que é sabedoria, o que é entendimento, o que é ciência, você vai ter uma resposta completamente diferente daquela que é a realidade religiosa. Por falta de quê? De conhecimento, né? Se a pessoa não experimenta, não vive aquela realidade, não faz ideia. E como a palavra nos suscita algumas ideiazinhas, né? Ou seja, algumas argumentações, imediatamente me vem na cabeça algumas coisas do mundo que não respondem, né? São respostas erradas e não servem como referência para a realidade religiosa, que é muito mais do que o significado no dicionário. Se você pegar todas essas palavras e for procurar no dicionário, você vai achar, agora eu sei o que é, não sabe.
Porque, na verdade, conhecer e entender os 7 dons só é possível a partir de uma vida de religiosidade, de comunhão com Deus. Se você não tem essa vida de comunhão com Deus, numa comunhão eucarística, numa participação de comunidade religiosa como igreja, você nunca vai saber o que é sabedoria, nunca vai saber o que é entendimento, nunca vai saber o que é ciência, e menos ainda vai entender o que é fortaleza, piedade, conselho e temor de Deus, né? Não vai entender. E mesmo eu explicando com todas essas letras, mesmo assim ainda vai ter dificuldade, porque vai lhe faltar o essencial para entender a mensagem de hoje: fé e comunhão com Deus, né? Se não tem isso, tudo o que eu falei vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, né? Não vai te servir de absolutamente nada. Então reze, né? Veja que a oração é que faz crescer em nós essa capacidade. E é através da oração que vem os dons do Espírito Santo. Cada vez que nós rezamos, né, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, veja que essa oração é um pedido para que essa graça, esses dons, chegue até nós e me capacite. Eu rezo todo dia pelo dom da sabedoria, do entendimento, da ciência, não sei o quê. Mas você estudou tanto, aquilo não me serve nada. Se eu não tiver a sabedoria, não tiver a ciência, não tiver entendimento, eu estou defendendo porcaria aí no mundo. Vou estar defendendo armamento, vou estar defendendo guerra, vou estar defendendo divisão, vou estar defendendo aborto, vou estar defendendo um monte de lixo desse mundo, né? Com toda a inteligência que a gente pode ter. Por quê? Vai me faltar o essencial, né? Que são os dons do Espírito Santo. Sem isso, tudo que é conhecimento, tudo que é informação, corre o risco de se desviar do seu propósito. É isso. Porque até informação, tudo que Deus nos deixou tem um propósito. E se a gente não tem o entendimento de qual é o propósito de Deus para tudo isso, você corre o risco de, se Deus manda você ir para a direita, é você ir para a esquerda. É exatamente isso. Porque desconhece e não é capaz de perceber, com todo o conhecimento que tem, para que lado devo caminhar. Não percebe, né? Não percebe. E precisa então dessa nossa ajuda. E a ajuda que oferecemos a essas pessoas, né? Porque não adianta a gente conversar. Porque se ele tiver uma graduação mais do que eu, ele acha que eu não sei nada. Engraçado, né? Com todo o estudo que a gente tem, sempre alguém que estudou um pouquinho mais, ele acha que a gente é ignorante. Porque ele tem um diploma a mais que a gente tem. Olha só a soberba do fulano, né? Só porque conquistou um título a mais, ele se acha, né, que pode, de fato, e sabe mais do que as outras pessoas. Isso é soberba, o pecado original é isso, né? Adão e Eva também, em ser instigado pela serpente, achavam que poderiam saber mais do que o próprio Deus, fazendo uso de um simples ato de comer de um fruto que Deus proibiu. Olha a ingenuidade, mas infelizmente a ingenuidade, essa incapacidade de percepção é a realidade do pecado. Então não se espante, né, pela ignorância de algumas pessoas, pela ingenuidade de alguns, mesmo que tenham estudado, estudou tanto e é tão assim ignorante, por falta de Deus, né? Se não tem Deus, não espere grande coisa da vida daquela pessoa, né? Não espere. Você tem Deus? A primeira pergunta é: você acredita em Deus? Frequenta alguma religião? Dependendo da resposta, você já sabe, você já qualifica a pessoa. E não espere dela atitudes de cristãos se ela não tem esse ideal como nós temos, né? Porque nós saímos também dessa mesma realidade, saímos do pecado, éramos iguais, né? Estamos numa realidade melhorzinha. Agora, condenamos essas pessoas? Não, rezamos para que ela encontre o mesmo caminho que eu um dia encontrei, né? E assim, quem sabe, Deus possa encontrar um caminho, pela nossa oração, entrar na vida daquela pessoa e fazer essa renovação. Então, portanto, não vamos deixar de rezar, né? Não vamos deixar que o mundo nos encha de ódio, de raiva, né? A gente ouve tantas besteiras. Eu sempre costumo dizer o seguinte: tudo que é tipo de informação que você vê, né, no Facebook, Twitter, tudo que é informação que você vê no WhatsApp, que também é tirado do próprio Facebook, eu sempre parto de um princípio que aquilo não é verdadeiro. Então não me incomodo, né? Depois eu vou constatar se é verdade ou não é, pelas fontes verdadeiras, pelas fontes que a gente pode de fato confiar. E sempre concluo que 90%, até mais, de tudo aquilo que a gente coleta e que a gente fica até meio nervoso na hora, será que isso é possível? É falso.
Infelizmente, o inimigo, Jesus chamou de pai das mentiras, né? Ele tem esse nome na Sagrada Escritura, o pai das mentiras. Então, quando corre muita mentira, assim, até que nos abala de uma certa forma, pode ter certeza que o motivador, o causador, não digo que é a própria pessoa, ela é o instrumento, mas alguma coisa por detrás está empurrando. E é o inimigo, que não deixa, não perde a oportunidade de atentar e querer destruir, fazendo uso, né, das pessoas para que essa divisão aconteça. Então, onde houver divisão, o inimigo está atuando. E, portanto, nós devemos então agir para que essa desunião, esse começo de separação seja imediatamente brecado e com isso retorne ao seu estado original de união, né? Por isso que a oração é fundamental. Uma família que não reza é uma família dividida, né? As pessoas que não têm Deus na sua família é uma família dividida. Não espere delas coisa boa, não espere delas. Daqui a pouco você vai ter irmão brigando por conta da propriedade que um pai deixou, né? Você vai ter um irmão que muito safado vai lá e antes que todo mundo vá ver a casa, já lá está morando na casa, não quer dividir nada com ninguém. E você vai dizer, poxa, é irmão, não divide nada. Por quê? Falta de Deus. Onde falta Deus, né, o pecado domina.